Olá, boa noite a todos. É mais uma Nicolive aí que nós estamos fazendo para debater temas relevantes para São José dos Campos, para nossa região. Não dá para desconectar nossa cidade do restante da região metropolitana do Vale, até porque a nossa cidade é conhecida como capital do Vale. Então, a gente, quando debate os assuntos, nós debatemos temas que realmente interessam não só a nossa cidade de São José dos Campos, mas a toda a região. E hoje nós teremos dois convidados muito especiais. Então, o primeiro vai entrar já com a gente e a segunda convidada vai entrar um pouquinho mais tarde em razão de compromissos. O primeiro convidado é o nosso amigo Antônio Ferreira Júnior, que é empresário, presidente dos Senhores, Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de São José dos Campos região, formado em Economia pela Unicamp e sócio do restaurante Vila Velha. Está em atividade há mais de 50 anos em São José dos Campos. Pensa numa coisa que deu certo. Só pode, né? Pelo tempo que está, né, existindo, pelo trabalho feito, só pode, dá muito certo. Júnior, boa noite, bem-vindo. Gratidão por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Coronel Nicolucci, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. E sobre o restaurante, quer dizer, eu enxergo assim que nós, está com a minha família há 45 anos, ele existe há 52, está há 45 a minha família, eu diria que nós acertamos mais que erramos, né? Então, estamos ainda nos mantendo aí no mercado firmes e fortes. Que bacana! E o nosso tema hoje é retomada econômica com responsabilidade e crescimento. Veja, a gente vive um momento hoje muito crítico, uma pandemia, o mundo inteiro enfrenta algo completamente diferente, sem precedentes, da forma como aconteceu e com o tamanho do impacto que deu. A gente sabe das questões da saúde, de que a vida realmente é prioritária, não tem o que discutir em relação a essa prioridade, porém, desemprego mata, falta de trabalho mata, e a gente precisa estar debatendo esse tema exatamente para buscar um equilíbrio nesses dois temas, saúde, a parte do emprego, do trabalho, da economia, e perifericamente a isso, a gente sabe que tem desdobramentos no campo de assistencial, no campo social e até no campo da segurança pública. Quando a gente nota períodos de grande desemprego ou crise econômica, a gente sabe que isso tem reflexos graves também na segurança pública e na questão do social. Então, eu acho que a noite hoje vai ser bastante quente. E, Júnior, para a gente iniciar, eu vou colocar aqui, comentar sobre um artigo da BBC News, do dia 27 de abril agora de 2020, onde eles colocam lá, citam algumas medidas, né, para retomar a economia pós-Covid. E aí eles entrevistam pessoas famosas, o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, no governo Fernando Henrique Cardoso, pesquisa do Samuel Pessoa, que é da FGV. Então, várias pessoas trouxeram algumas ideias. E é interessante porque eles falam algumas coisas e eu tenho acompanhado seus posicionamentos, suas entrevistas, e vem ao encontro daquilo que você tem falado. Você pode dizer, você como presidente dos senhores, qual tem sido a sua linha de defesa, a sua linha de condução à frente dos senhores? Olha, a gente vem defendendo já há bastante tempo que o nosso setor está pagando a conta, está pagando não uma conta, está pagando uma conta muito pesada. Nossa categoria ela é composta 90% de micro e pequenas empresas. Também estamos atravessando já uma crise econômica a partir de final de 2014. Essa pandemia ela veio pegar essas empresas com pouco ou nenhum capital de giro, né? Já com problemas para esse tipo de coisa. E aí ficar 4 meses parado ou trabalhando parcial, né, com as entregas, tudo, é muito complicado, ela não é sustentável, nem no curto prazo, nem muito menos no médio prazo. Então, o que a gente vem assim, vendo, né, com o desenvolvimento
da pandemia e com as medidas que vêm sendo tomadas para a retomada, a retomada do crescimento, ou retomada, né, das atividades, a gente vê, por exemplo, na fase laranja, foi permitido e foram abertos, né, o comércio de uma maneira geral, shoppings, todos com restrição, tá? Mas o que nós notamos é que, por exemplo, falando direto ao ponto, pensando em São José, mas isso a gente pode extrapolar para qualquer outra cidade da nossa região, por exemplo, calçadão lotado, shopping com fila, supermercado também lotado. Então, lojas de material de construção, esse tipo de coisa, sempre com muita gente. E qual o problema? Essas lojas, eles têm o controle de quantas pessoas cabem lá dentro, mas eles não têm o controle do que acontece lá dentro. As pessoas no supermercado, elas ficam andando para procurar os produtos, e aí escolhe o produto, escolhe a marca, escolhe o preço, e com isso as pessoas vão tocando nos produtos, e outras pessoas depois tocam também, enfim, tem toda essa troca, né, de toque. E aí, nós defendemos que em bares e restaurantes, de acordo com regras, colocando regras, por exemplo, a gente consegue, se o limite são 50 pessoas, a gente não deixa entrar 60, porque não vai ter onde sentar. Então, só atender mesas com espaçamento, só atender pessoas nas mesas, né? Não atender balcão, garçons com máscara, com proteção, álcool em gel para todo mundo, os limites de horário, ok, apesar de eu ser contra o limite de horário, mas ok, né? A gente não, assim, tem que ter o primeiro passo para iniciar a caminhada aí, sem querer falar uma frase feita, mas tem que ter. Então, a gente entende que nós podemos voltar a trabalhar agora, mesmo na fase laranja, com restrições, com regras, e a gente cumpre as regras e nós não seremos um vetor a mais na transmissão do vírus. Eu acredito muito nisso, é isso que a gente vem defendendo em todas as ocasiões, esse que a gente vem defendendo. E não pode também esquecer que a nossa atividade ela gera milhões de empregos, são milhões no Brasil, né? São milhões de empresas no Brasil, cerca de 3 milhões de empresas no Brasil, e assim, não é uma... E outra, a porta de entrada para o jovem que não tem um currículo para entrar numa grande empresa, que não, por falta de oportunidade, enfim, isso é uma outra discussão, a nossa categoria, né, os bares e restaurantes e hotéis, é uma porta de entrada para esse jovem. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar morrer a empresa, deixar morrer o setor. Nós temos que realmente valorizar esses bravos empresários, micro e pequenos empresários que dão a vida, passam todos os dias dentro dos seus empreendimentos. É um empreendimento que é uma relação diferente de uma grande empresa, né? O microempresário, o pequeno empresário, ele tem uma relação com a empresa dele completamente diferente de uma empresa grande. Então, pensando nisso, a gente defende realmente a volta com regras. Bom, Júnior, sabe o que eu achei interessante? Dentro disso que você falou, dentro da matéria, né, que eu estava vendo da BBC News, eles falam aí de várias alternativas, né, exatamente que se propõem no sentido de retomar a economia pós-Covid. Aí fala, por exemplo, em nível federal, retomar a agenda de reformas, possível mudança no teto de gastos, inclusive controlando um pouco melhor os gastos, né? Então tem que rever a questão do gasto, né? Exatamente para priorizar aquilo que é importante. Intervenções pontuais em setores estratégicos. E aí, o Armínio Fraga ele defende, por exemplo, apoio a setores destroçados pelo Covid, como restaurantes, hotéis, companhias aéreas, serviços pessoais, né? Então, que se gere uma prioridade de apoio a esses empreendedores, né? Frentes de trabalho, principalmente com foco na área da saúde, porque a gente vai ter que ter um monitoramento forte depois para que a pandemia não piore, né? Retomada de investimento, e aí eles falam principalmente retomada do investimento nos temas de saneamento básico e
conclusão de obras, né, que foram suspensas, porque isso também gera muito trabalho, né? E medidas redistributivas de renda básica permanente, inclusive trazendo o informal, contemplando também o trabalhador informal, que, aliás, foi uma surpresa. Quando começou a fazer o mapeamento dessas pessoas no nosso país, descobriram que tinha muito mais gente do que imaginavam, né? Então na verdade, esse Covid trouxe várias surpresas, assim, infelizmente, porque o ideal seria que nós estivéssemos preparados para o enfrentamento da crise. E, assim, e depois a gente até discute essa questão do enfrentamento em si. Mas o que eu queria destacar é que dentro da sua fala, tem uma fala do Armínio Fraga que fala assim: há uma clara necessidade de se gastar de forma temporária em questões de saúde, sociais e, em alguns casos, empresariais. Mas está claro que não há espaço para outras aventuras, outros gastos, posto que o Brasil ainda não conseguiu recuperar sua saúde fiscal, que perdeu ali pelos idos de 2014 e 2015. Então, bate muito com a sua fala, no sentido de que hoje os empresários, eles ainda vivem um pouco as consequências daquela crise. E eu vou te confidenciar uma coisa. Na época, eu estava assumindo, 2014, o comando da região metropolitana do Vale. 39 cidades, 7 batalhões, com liderança de quase 4 mil homens e mulheres. O orçamento da região toda estava nas minhas mãos. E nós tivemos uma redução desse orçamento, o que foi um desafio muito grande na minha gestão. Ter que fazer mais com menos, buscar formas de inovar. Então, é assim, procurar reduzir o consumo de papel, impressão de documento que não era necessário, fazer a comunicação sem deslocamento, né? Evitar muita reunião, procurar outras formas da gente trabalhar com mais eficiência, mas, assim, reduzindo gastos desnecessários ou que pudessem ser evitados. Então, eu falo para você que nós cortamos a própria carne naquela época. Por quê? Quem não pode pagar é a população. Eles não podem pagar por esse tipo de problema. O serviço tem que ser garantido. E aí, eu queria ver com você como empresário, você como presidente dos senhores, o que os empresários têm feito emergencialmente para fazer frente a isso? Eu sei que vocês fizeram um esforço muito grande para não demitir, né? Então, eu sei que você tem profissionais que trabalham com você que são antiquíssimos, pessoas assim, sim, né? Como é que vocês fizeram para minimizar danos? Olha, eu achei interessante também que a senhora falou sobre a economia, a corte de custos, e aí fazer um paralelo com a empresa, né? A empresa, a gente vive, nosso dia a dia é isso, é otimizar recurso, né? Quer dizer, voltando só um pouquinho também na questão do governo, na questão do governo federal, eu acho que precisa melhorar muito, muito a qualidade do gasto, né? Dinheiro tem bastante, mas infelizmente ele vai se perdendo dentro da máquina, ou por incapacidade, ou por outros motivos aí que, né, a gente está, assim, de corrupção mesmo, ou, assim, nós precisaríamos, sem dúvida nenhuma, para o Brasil mudar de patamar, melhorar a qualidade do gasto do governo. Bom, falando do restaurante, a gente tem, eu diria que 60%, 65% do nosso pessoal tem mais que 20 anos de casa, 15, mais que 20 anos de casa. E pessoas com 35 anos, 37 anos. O que a gente fez foi deixar esse pessoal de férias e ralando aí, e pagando, né, e mantendo essa estrutura toda aí. Vamos agora fazer uma redução de jornada de salário, que agora não tem como mais, né, não tem onde, enfim, o recurso é dali mesmo, é da venda. Se não vende, você não tem mais dinheiro para investir e para gastar, então a gente está partindo para isso. E o pessoal, eles veem o nosso esforço, né, só para terem ideia, a pandemia, a quarentena iniciou dia 24 de março. Do dia 24 de março até hoje, 27 de julho, todos os dias eu fui ao restaurante, estive lá, todos os dias, absolutamente, 4 meses sem passar um dia na minha casa com a minha família, sozinho, tranquilo, todos os dias lá, olhando detalhes, fazendo a compra, né? A gente tem
estrutura, Vila Velha tem uma estruturazinha, então eu assumi as compras, eu vou para o mercado, eu arrasto os carrinhos, então eu acho que o pequeno empresário, ele está sobrevivendo assim, ele está olhando o detalhe, ele está tomando conta do detalhe, está enxugando onde pode enxugar, e realmente está sofrido, mas é o que a gente tem, é como a gente consegue passar. Então, vamos fazer isso. Se precisar ficar mais 4 meses indo lá todos os dias, nós vamos ter que fazer isso. Não dá para simplesmente desistir, né, agora. Não, nós vamos, nós que eu digo, os empresários, né? Nós vamos ter sim. E aí também, Coronel Nicolucci, entra um pouco, que eu acho que um pouco de apoio, eu acho que a gente precisaria ter um pouco de apoio, um pouco não, mas ter apoio, tanto do governo municipal como do estadual, que a gente realmente tem, o estadual tem o Banco do Povo, mas sempre que a gente fala, tem também o Desenvolve SP, Desenvolve São Paulo, que é um braço financeiro, mas todas as vezes que a gente vai acessar esse tipo de, eu estou falando de recursos de capital de giro, tá? Mas todas as vezes que a gente vai acessar esses recursos, sempre esbarra em alguma coisa, sempre tem algum problema, e a gente não consegue, enfim, é muito complicado. Eu acho que a gente deveria ter, sim, um apoio bem mais forte da prefeitura, porque em caso de desemprego, de que fechar a empresa, isso também, como a senhora bem disse, afeta não só a segurança, mas afeta a saúde, porque as pessoas perdendo emprego, quem tem plano de saúde já vai parar de pagar e volta para atendimento público. As escolas, tira o filho da escola particular, quem consegue ter, e vai para a escola pública. Então, isso afeta a estrutura de toda a estrutura, principalmente da cidade. Então, eu acho que deveria ter um pouco mais, um olhar um pouco mais. E veja bem, eu não estou pedindo, falando que deveria ter doação da prefeitura, não é isso. Mas, de alguma maneira, eu acho que nós somos capazes de sentar, né, numa mesa, ficar numa mesa e conduzir essas soluções, arrumar essas soluções, porque as cidades, elas, enfim, todo mundo, nós estamos nos esforçando ao máximo para não fechar, para manter. Então, eu acho que todos deveriam ter esse tipo de esforço. Júnior, excelentes observações, e eu queria aqui aproveitar para agradecer todos os que nos permitiram entrar na sua casa essa noite, que estão aqui conosco assistindo e debatendo este tema tão importante, que é exatamente uma das vertentes de dignidade, de sobrevivência das pessoas, né? Exatamente o seu sustento, o trabalho, que é algo, uma das coisas mais importantes de uma pessoa, traz significado à vida, né? É o que é o ideal, né? É a nossa missão. O trabalho é tudo. Sim. E aí eu tenho visto, estou vendo aqui muita gente nos acompanhando, Silmar, Michele, Fátima Oliveira, a Estela lá de Jacareí, aproveitando. A Estela, ela é fiscal de posturas, a gente trabalhou ombro a ombro lá. E quando estourou, quando começou o Covid, foi muito interessante, porque houve um desalinhamento vamos dizer assim, de providências, de decisões entre as instâncias federal, estadual, e isso impactou muito nos municípios. Eu lembro que o prefeito, na época, não sabia se seguia diretrizes federais ou estaduais, e ficou, por algum tempo, isso ficou uma bagunça, né? Então, dentro de um sistema de gestão de crise, eu sou especializada nessa área, eu gosto disso, a gente sabe que a primeira coisa que se faz é estabelecer uma comunicação bem feita, onde as decisões são tomadas de forma hierárquica. É claro que entre Estado e federal a gente não tem isso muito, né? O Estado tem a sua independência também. Sim, mas a gente sabe que algumas diretrizes elas têm que ser alinhadas. A gente tem que ter um eixo comum que todo mundo vai seguir e a partir daí derivar para as decisões locais, as decisões regionais, conforme a peculiaridade. A peculiaridade também tem que ser respeitada. Cada local tem uma realidade, né? E isso tem que ser considerado. E faltou comunicação, houve uma politização da crise, né? Houve até uma interferência também de outros entes, como o Poder Judiciário, e aí a coisa dificultou.
Então, eu lembro que uma das primeiras providências que a gente adotou foi orientação. A gente privilegiou realmente a orientação, a conscientização, o trabalho de fazer com que a população ela colaborasse, ela tivesse entendimento do tamanho do problema e pudesse estar vindo com a gente na busca de uma solução. Então, a primeira coisa, eu creio que é comunicação, colaboração, respeito, conscientização, tanto por parte da população quanto por parte do comerciante. E aqui, Júnior, eu vejo uma série de comentários, né? Eu estou postando alguns aqui na tela, mas tem alguns que me chamaram a atenção, que fala muito da questão de carga tributária, fala da questão de impostos, né? Inclusive aqui, só aproveitando aqui, a Mariene, por exemplo, ela coloca assim: senhor Júnior, se os restaurantes fizerem o teste da temperatura, não poderia trabalhar com mais confiança nos clientes, pois sim, shopping, comércios e postos de atendimento funcionam dessa forma. É uma ideia interessante, né? Eu acho que vocês até chegaram a discutir isso. Sim, no protocolo, Marina, não ficou definido isso, nós não somos obrigados, mas sem dúvida nenhuma é um diferencial, né? Eu acho que os restaurantes, os bares que quiserem colocar isso como um item a mais, seria bem interessante, sim, você fazer o teste de temperatura. É claro, né, também, né, Coronel, como Mariene, é que a gente precisaria instruir ou contratar alguém e falar, olha, gente, o teste da temperatura, mas eu vejo o quê? Porque senão não adianta você põe lá a temperatura, quando, né, aquele coisa na cabeça e fala, pô, legal, tá 34 assim, o que é isso, né? Então, a gente teria que... É simples, um ato muito simples, mas eu precisaria saber, isso, se chegar uma pessoa com 39, eu faço o quê? Eu posso não deixar ela entrar? Então, mas é interessante, sem dúvida nenhuma. Eu até foi bom ela tocar nesse assunto, porque amanhã eu vou até, assim, né, ir atrás de como resolver isso, quer dizer, como é que a gente poderia instruir um dono de restaurante, ou o dono do restaurante poderia instruir o seu empregado para que ele, o que ele faz nessas situações, né? Obrigado, acho que vai ser um diferencial, sem dúvida. Bacana, legal. Ó, o Eduardo Silva, ele fala assim: boa noite a todas as autoridades presentes e um feliz São José dos Campos pelo seu aniversário de 253 anos. Aí ele coloca: o que fazer para acabar com a guerra fiscal entre os municípios e evitar fuga de empresas, inclusive hotéis e restaurantes no novo normal? E aí, a Fátima Oliveira, ela acrescenta aqui: precisamos rever a taxação do IPTU que sangra na pele do cidadão. É possível uma reforma com estratégia e otimização na gestão. Eu gostaria de saber do Júnior o que ele pensa disso, o que já foi debatido, conversado sobre isso, e o que você vê que poderia melhorar a atratividade de novos investidores na nossa cidade. Eu acho assim que quem paga o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, são os hotéis. Restaurante paga ICMS. Então, só para as pessoas terem noção, a alíquota de ISS varia de 2% a 5% sobre o faturamento, tá? Uma dessas, nessa faixa. E em São José dos Campos, a alíquota é 5%, é a maior alíquota. E só para vocês, não, né, sem querer causar também muita... Eu venho debatendo isso com a prefeitura, com os prefeitos, né, que desde 2003, 2003, eu já participei eu venho participando de reuniões, eu participei de reuniões pedindo para que o ISS fosse baixado. Por quê? Nossa vizinha Taubaté, 2% a alíquota do ISS. A nossa irmã Jacareí, a alíquota do ISS é 3%. E por que São José dos Campos, 5%? Foi feito um estudo lá no início dos anos 2000, que foi o que embasou a alteração, a diminuição do ISS de Taubaté para 2%. Era 5%, foi para 2%. Dizendo o seguinte: quanto menor a alíquota, você aumenta a base, né, das empresas que você vai tributar. Então, na verdade, você não perde a arrecadação, você aumenta a arrecadação. E esse estudo embasou lá em Taubaté, mas aqui a gente não conseguiu implantar até hoje. Isso já fica aqui, viu, Coronel? E quando a senhora
né, for prefeito, a gente vai sentar lá para conversar com a senhora sobre isso, que é uma queda da diminuição da alíquota, não é isenção, é diminuição da alíquota. Outro ponto que foi tocado, o IPTU. O IPTU também é um imposto bastante severo, né, enfim, é anual, mas se a gente for ver, 90% da nossa categoria, ela funciona em imóvel alugado. E no imóvel alugado, a empresa, o locatário, né, quem aluga, que é responsável por pagar IPTU. Então, dependendo do tamanho, do porte dessa empresa, de onde ele estiver, ele passa o ano inteiro pagando IPTU, porque tem que parcelar, fica o valor muito alto de uma vez. Então, ele fica pagando IPTU o ano inteiro, acabou de pagar IPTU, 2 meses depois começa de novo. Então, realmente, isso tudo precisa ser reavaliado, sim, porque todo mundo fala, né, que o micro e pequeno empresário ele é um herói, né, para vencer tantas barreiras. Tudo leva a pessoa a não ser empresário. Tudo. A lei trabalhista, a lei tributária, enfim, uma série de coisas, né? As dificuldades do mercado, as peculiaridades do mercado, tudo leva a pessoa, né, leva a ele que ele desista de ser empresário. Mas nós somos aí fortes e pelo menos por enquanto a gente está resistindo, né? Uma das coisas que eu tenho estudado, de fato, é revisão, né, dessas taxas, impostos, facilitação e talvez algumas contrapartidas. Então, por exemplo, a gente tem hoje a questão ambiental que está tão em voga e precisa, porque ela garante uma saúde, né, das pessoas, garante qualidade de vida. E quando a gente pensa nessa questão ambiental aliada à questão econômica, a gente vê que nós temos muito campo para melhorar nessa questão ambiental, na questão de manejo de resíduos sólidos, geração de energia a partir do lixo, como nós já temos em vários países, revertendo, né, para o próprio município na forma de gás, de energia, de subprodutos, a questão da melhoria da coleta seletiva e a destinação disso por meio de uma cadeia produtiva mais bem organizada, onde a gente possa qualificar o produto, né, e gerar renda, inclusive, para as pessoas que, vamos dizer assim, trabalham com isso. E eu já vi, inclusive, iniciativas do tipo moeda verde, onde o comerciante, o empresário, o restaurante, o hotel, que faz um bom manejo do resíduo sólido e acaba colaborando na separação, né, vamos dizer assim, da parte de reciclagem, leva lá para os PEVs e tudo mais, ele ganha um crédito em moeda verde e isso pode ter abatimento no próprio imposto. Então, eu achei interessante, são medidas em algumas cidades que incentivam a questão ambiental e, de repente, podem trazer contrapartida. E é claro que quando a gente enxuga a gestão, a gente melhora a gestão, a gente tem uma melhora na aplicação do recurso. E aí a gente consegue fazer esse equilíbrio fiscal, né? Então, eu torço muito, inclusive, para que a gente tenha a reforma tributária, né, que é tão necessária, que o dinheiro dos nossos impostos possa voltar para as nossas cidades, né? Que isso seja revisto urgente. Mas assim, a gente tem que fazer a lição de casa na nossa cidade. Então é assim, pegar o que tem, identificar de fato quais são as prioridades e aplicar naquilo que é mais necessário. A gente vai ter daqui a pouquinho a Giovana Victor, que é secretária da Fazenda de Niterói, do Rio de Janeiro, ela daqui a pouquinho vai estar com a gente, e ela vai falar um pouquinho de como Niterói está enfrentando essa crise, porque eles planejaram e se prepararam para esse tipo de evento. Ela vai falar até que ela foi criticada por isso, por guardar dinheiro, né? Criando um fundo. Ela criou um fundo emergencial, que é uma coisa super importante. A gente sabe que calamidades, desastres, situações muito graves aparecem, né? Podem acontecer. E o município ter, às vezes, uma reserva para poder fazer um enfrentamento nesses momentos é muito interessante. E eu sei que é uma proposta sua, né, Júnior? Se puder falar um pouquinho sobre essa sua ideia. Não, a senhora tocou num ponto muito interessante, do ponto da ambiental, essa questão do lixo, da reciclagem.
Também, na nossa categoria, tem muito lixo orgânico, muito, desculpa, lixo orgânico, né? E nós não temos nenhum para que possa gerar energia a partir daí. O investimento para a empresa é uma coisa alta, né? Assim, a gente fica questionando, quer dizer, você vai gerar gás, mas eu não posso usar esse gás, como é que eu faço para colocar esse gás lá no pico do meu fogão? Então, poderia ter, sim, uma iniciativa da prefeitura, do poder público, fazer lá uma estrutura para que coletar esse lixo orgânico, descartar nesses lugares, e aí, a partir daí, gerar e com retorno para a população, de uma maneira geral, né? Isso é realmente muito importante, muito interessante. Então, na questão de toda a questão ambiental, o óleo, né, o óleo queimado, não jogar, isso a gente já faz muitos anos, né? Muitos anos, sei lá, tanto tempo já, não jogar isso na rede, né? Lógico, isso aí é descartado de uma outra maneira, né? Alguém, você vende, hoje em dia as pessoas estão comprando isso. Isso são questões que nós estamos dispostos, viu, Coronel, tranquilamente a contribuir com o município. Estamos, com certeza, desde que tenha uma política adequada de descarte, desde que tenha um incentivo também, de alguma maneira, para que a gente, um selo, olha, essa empresa, ela descarta o lixo adequadamente, sabe, põe um selo, eu ponho lá na parede de entrada, as pessoas já, o pessoal se preocupa com as gerações que vão chegar aí, né, quer dizer, a gente cuidando do meio ambiente não é só saudável para a gente, como estamos cuidando para as próximas gerações. Então, tudo isso, e o nosso setor está, sim, disposto a colaborar com toda a iniciativa que for esse tipo de iniciativa, né? Nós colaboramos, sim, é só uma questão de a gente sentar e ver, né, como é que fica bom para o poder público, como é que fica bom para a gente, como é que fica bom, enfim, para a população de uma maneira geral. A gente tem que fazer tudo sempre evidente, pensando no benefício das pessoas, né? Nós estamos aqui por causa das pessoas. É interessante, e eu queria aqui colocar uma fala do Paulo Roberto Palmeira, uma pessoa aí que tem contribuído muito com a cidade, com as questões, inclusive, ambientais. Ele fala aqui: Coronel, boa noite. Os senhores têm um papel preponderante na geração de trabalho em nossa cidade e pode participar muito no processo de destinação da coleta coletiva. Nós já fizemos um trabalho junto aos senhores e seus filiados no sentido de conscientizarmos os empresários do setor. Eu achei interessante que eu acho que foi o Paulo Palmeira que num determinado dia que a gente estava conversando sobre alguns assuntos, eu vendo, inclusive, uma cooperativa de engenharia que tem a nossa cidade, eu não sabia, fiquei encantada com esse trabalho, produz peças de aviões, né? Toda uma parte, não sei se vocês sabiam, mas São José tem uma cooperativa de engenharia que produz peças de aviões, gente. É impressionante, é muito legal e super competitivo, muito bacana. E aí eu acho que foi ele que me contou uma história dizendo o seguinte, que na Alemanha, há um tempo atrás, eu não lembro se foi ele, desculpe, Paulo, se não foi, mas aí, na Alemanha, um tempo atrás, eles estavam com esse problema de questão de coleta e tudo mais, e aí, na época, a prefeitura, o que seria a prefeitura lá, colocou um incentivo das pessoas que jogassem garrafa, latinha, ou principalmente garrafa vidro, né, que eles consomem muito, tomam muito vinho, acho que é na Espanha, desculpa, foi na Espanha que ele falou, norte da Espanha. O pessoal punha garrafas, latinhas, umas máquinas e vinha alguns centavos. O tanto que a pessoa colocava lá não dava para comprar um vinho, não dava para gerar. Mas aí o que aconteceu? Começou a incentivar a população de fazer essa separação e já colocar nos locais de recolha. E diz que hoje essa cultura pegou de tal forma que não tem contrapartida nenhuma e as pessoas continuam colaborando. É muito interessante. Então, acho que dá para a gente trabalhar muito nessa vertente. E aí eu queria falar, o Clóvis José Ribeiro, ele está colocando aqui sobre o que defendemos, comerciantes e prestadores de serviços, pequenos empreendedores que movimentam nossa economia, hoje estão pagando caro hoje. Muitos amigos comerciantes já não voltam mais. Precisamos olhar com mais cuidado por esses, assim como eu, vivemos do comércio e prestação de serviços. Júnior disse tudo, pequeno empreendedor hoje é um herói dentro do possível.
E o Eduardo, numa outra postagem, ele coloca lá a pergunta: quantos já fecharam? Não é uma coisa legal de falar, mas eu creio que nós temos aqueles que estão temporariamente fechados e aqueles que realmente não sei Serão se lá. abrem. Você pode falar um pouquinho? A gente não tem, realmente, como a senhora disse, né, tem aqueles que estão fechados, porque não conseguem abrir, não conseguiram trabalhar com o famoso delivery, né? E tem os que fecharam definitivo. Nós não temos números da nossa região, eu só consigo falar em nível nacional, que tem estudo feito pela, eu já citei, a Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que 30% das empresas devem fechar. 30% das empresas devem fechar. Então, em nível Brasil, né? Em média, então a gente pode trazer essa média para cá também, né? E é muita coisa. É muito sonho indo para a lata do lixo, muita gente desempregada, muito dinheiro investido e perdido. A gente está numa região industrial, eu trabalhei na Embraer também por um tempo, não, né? O pessoal lá também trabalhava. Um tempo eu trabalhei lá 9 anos como empregado da Embraer, e conheci muita gente, e a gente percebe, o fluxo é o seguinte: a pessoa sai da empresa, é demitida, pega o recurso, né, as verbas rescisórias, mas o que ele recebe, ele vai investir em alguma coisa. Normalmente ele investe em alguma coisa para ele, e geralmente alguma coisa ligada à área comercial, né? Porque, e aí, imagina, pode ter qualquer tipo de comércio, não só restaurante, bar, mas eu conheço um monte de dono de bar e restaurante que trabalhou em empresa, indústria, aliás, mas a pessoa pode investir em vários outros. E aí, passado 1 ano, 2 anos, que é o tempo médio de vida de uma empresa, né, ela morre, ele perde todo o investimento, perde todo o dinheiro que ele recebeu quando saiu da empresa, e aí tem que se virar, arrumar emprego, enfim, aí vira um outro problema também. Mas realmente heroísmo mesmo, viu? Você manter aí uma empresa funcionando. Por exemplo, por exemplo, só tocando, falando do que está acontecendo hoje conosco, o Simples, as empresas são optantes, a maioria das empresas da categoria são optantes pelo Simples Nacional. E o Simples, ele foi suspenso por 3 meses e voltou. O Simples de junho, mais uma parcela do que ficou suspenso, foi cobrado agora no dia 20 de julho. Eu estou falando, dando aqui uma coisa da nossa realidade, né? Uhum. E também, quem tinha empréstimo bancário para capital de giro pré-pandemia, foi suspensa a cobrança por 2 meses e depois mais 2 meses. E agora, em agosto, voltam as cobranças, né? O banco, ele já retém o dinheiro na conta, ele pega o dinheiro dele na conta, ele não consegue, na maioria das vezes. Então, e nós não temos faturamento para isso. Mesmo com a reabertura de atendimento ao salão, nós não teremos faturamento para esse tipo de coisa. Então, temos vários desafios até o final do ano para continuar sobrevivendo. Por isso que eu só fiz esse link para finalizar, para terminar assim. Temos vários desafios para continuar sobrevivendo, pelo menos até o final do ano. Júnior, foi muito legal você falar isso, porque nós estamos recebendo aqui agora a Giovana Victor. Giovana, bem-vinda, boa noite. Boa. Muito obrigada por estar conosco na live. Eu vou só te anunciar. É secretária da Fazenda de Niterói, Rio de Janeiro, gestora pública com mais de 10 anos de experiência na área e servidora pública federal. Mestre em Políticas Sociais e Planejamento da London School of Economics. Bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Uma pessoa agora que vai compartilhar um pouco conosco a experiência que ela teve em Niterói na condução dessa crise e que trouxe Niterói como uma das cidades mais bem avaliadas na questão dos resultados. Giovana, a palavra é sua. Querida Coronel Eliane, é um prazer enorme estar com você essa noite. Júnior, muito prazer. Dizer que para nós de Niterói é uma grande oportunidade dividir
com uma profissional como você a nossa experiência, para mostrar que é possível que um município de médio porte tome as providências, tenha iniciativa e tem sim os instrumentos para conseguir fazer com que suas empresas se mantenham minimamente funcionando e vivas, para usar a analogia da saúde, no momento da pandemia, para que quando esse momento começar a passar, a gente tenha condição de retomar de uma maneira mais rápida e mais pujante a atividade econômica das nossas cidades. Nós temos um perfil parecido de cidade, o nosso tamanho, nossa renda média. Então, acho que o que se aplica a Niterói também se aplica muito a vocês aí. Dizer que na época da pandemia, assim que a gente fechou, Coronel Eliane, para isolamento social, que foi muito rígido aqui em Niterói, nós fizemos um programa que se chama Programa Empresa Cidadã, em que nós nos comprometemos a pagar os salários, até um salário mínimo, para até 9 funcionários, para aquelas empresas que tinham 19 funcionários. Nossa. Que era para pegar a loja de sapato, o armarinho, todas aquelas empresas que às vezes passaram por 3 gerações, que estão há 20, 30 anos abertas, mas que não teriam a menor condição de passar 4 meses sem faturamento. São empresas que vivem todo mês praticamente com caixa para pagar suas despesas. Então, a gente se preocupou primeiramente com a folha de pagamentos para que esse efeito de demissões ou de falências não fosse um efeito cascata em empregos. Então, com esse programa, nós estamos para o 4º mês de salário. Serão 5 salários ao todo, 5 folhas, né? São 11 mil empregos preservados, que a prefeitura paga e a empresa tem que colocar um adesivo na porta, dizendo que ela aderiu ao programa Empresa Cidadã, e ela não pode não pode diminuir o quadro de funcionários dela em até 3 meses após o último salário que ela receber, né? A última folha. Então, assim, nós garantimos alguma estabilidade para esse momento mais crítico da pandemia, e agora que nós estamos retomando as atividades, elas já começam, então, a poder funcionar, ter de novo um faturamento, e não é empréstimo, é juros, subsídio direto para essas empresas. Giovana, eu sou muito tempo assim da área de inteligência, gosto muito de planejamento, e é claro que eu pesquiso meus entrevistados, eu procuro saber, né, quem são, a gente procura não fazer feio, né, na hora da live. E aí eu descobri que você, acho que ela, tá aqui, fez um trabalho belíssimo. Eu acho que houve um trabalho em equipe muito bacana aí em Niterói. Uma das coisas que eu vi que se destacaram é a capacidade de planejamento, né? Eu acho que Niterói se destacou, mas por que vocês fizeram uma coisa que poucos municípios fazem? Parece-me que vocês criaram uma poupança, um fundo, né? Me fala sobre isso. Parece que você foi até criticada por essa medida. Porque é isso, né? Assim, as pessoas, o prefeito bancou, né, Elia? Na verdade, a gente trabalha com a cultura do planejamento aqui desde 2013, desde a transição, tivemos o plano de 100 dias, depois todo ano, cada secretaria tem as suas metas para entregar, temos um planejamento estratégico que foi construído em conjunto com a sociedade. Um planejamento estratégico não é de um governo, é de uma cidade, é um planejamento de 20 anos de longo prazo. Então, a gente tem sempre uma carta de navegação para ir criando as metas anuais, as metas de gestão, porque todas elas vão convergir para esse objetivo estratégico do planejamento de longo prazo. 2015, 2016 foram anos muito difíceis para o Brasil também. Foi muito difícil a gente fechar as contas aqui nesses anos, mas nós fizemos um sistema desde 2013 de modernização tributária, de modernização da gestão, uma prática de gestão fiscal muito responsável, que Niterói saiu de 2013 do 58º em gestão fiscal no estado do Rio de Janeiro, no índice de gestão da Firjan, e fomos para primeiro lugar em 2016, em anos difíceis.
Mas, em 2017, entrou em operação um campo de petróleo que fica bem de frente para Niterói aqui. E aí, a nossa receita de royalties, que nunca foi tão importante assim dentro do nosso orçamento total, passou a ser muito importante. Então, nós conversamos com o prefeito, falou, prefeito, vamos guardar um pedaço desse recurso, fazer uma poupança, porque a receita de royalties, além dela ser finita, ela também tem oscilações, entendeu? Explode aquela plataforma, não vai entrar no mês que devia entrar. Enfim, tem um acidente, fecha para manutenção, tem uma crise do dólar, tem uma crise do preço do petróleo. Então, são muitas as imprevisibilidades. Então, a gente guardou, porque como a gente tem um orçamento que é anual e ele é comprometido, a gente não queria tomar susto. Então, na verdade, nós criamos esse colchão, onde a gente guarda um percentual cada vez que os royalties entram. E eu te confesso, prefeita, que quando a gente criou isso foi difícil. A Câmara de Vereadores entendeu, a gente explicou a importância, mas a gente também tem um desafio de gestão quando a gente guarda dinheiro. Porque o cidadão fala assim, pô, cai num buraco, fala assim, pô, a rua está esburacada e estão guardando dinheiro. Então, você tem que criar toda uma estratégia de diálogo com a sociedade, dizendo que você está guardando dinheiro, mas você também está asfaltando as ruas, também está fazendo obra de contenção de encosta. Então, assim, o planejamento ele tem que ser participativo por isso, porque as pessoas têm que partilhar com você os objetivos da cidade. Aí você consegue fazer uma gestão fiscal responsável, porque a gestão fiscal ela não pode ser um fim nela mesma, né? Ela não é uma coisa que existe porque a gente tem que fazer e tem que guardar dinheiro para quê? Então, a gente estava guardando, e já temos 300 milhões nessa poupança, era para um momento de imprevisibilidade que chegou. Na verdade, chegou muito mais rápido do que a gente imaginava, né, Coronel Eliane? Eu achei que eu vou ficar uns 6, 7 anos captando no fundo, ia ter 1 bilhão, depois de 7 anos. Infelizmente, ainda não foi a hora, mas graças a Deus que a gente usou esse recurso realmente para montar o primeiro hospital do Brasil específico para o Covid. Então, assim, havia um hospital fechado aqui que não tinha entrado em funcionamento. Em 20 dias nós já inauguramos esse hospital, fizemos a sanitização de todas as favelas, distribuímos 80 mil kits de higiene, já testamos 63 mil pessoas. A Niterói tem 500 mil habitantes. Nós já fizemos 63 mil testes, né? Apoiamos 2.800 empresas por meio do programa Empresa Cidadã, e demos um cartão de compras para os microempreendedores individuais também, coitados, tiveram que ficar em casa sem trabalhar. Então, os MEIs também ganharam um cartão de compra de R$500 por mês até dezembro. E eu vou te falar, é comovente, Coronel. A gente encontra as pessoas na rua, e os MEIs, os ambulantes. Porque por isso que a gente conseguiu um isolamento social também importante, né? Porque as pessoas conseguiram comprar pelo menos comida para ficar em casa nesse período, né? Então, a verdade é que o Estado também, a gente como governo, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que a gente está esperando que se comportem de alguma forma, né? Então, houve uma parceria muito grande que continua agora, Coronel. A gente está fazendo agora o projeto da retomada econômica, sabe? Com um plano de inauguração do mercado municipal para a gente criar emprego e um núcleo aqui de convergência também da região metropolitana. Vamos dragar o canal de São Lourenço, que é para aumentar o porte das embarcações que se aproximam do porto e da região portuária de Niterói. Vamos fazer um projeto de inovação com as empresas, para que elas apoiem startups, porque a gente tem uma capacidade aqui também importante por causa das universidades que estão instaladas na cidade. Enfim, uma série de projetos que agora já não são mais projetos para deixar a economia na UTI. São projetos de retomada, de criar setores indutores que vão gerar novos empregos, nova capacidade instalada e novas oportunidades. Nossa, como é que é? Grandes crises geram grandes oportunidades, né? Você falou tudo. E eu acho impressionante, porque é uma questão de responsabilidade, essa questão de uso do dinheiro público, e eu achei muito interessante essa questão do royalty, né? Porque, de fato, ele oscila, é uma coisa a mais que a cidade tem. Aqui em São José nós temos também royalty de petróleo, que poderia ser tratado dessa forma também, no sentido de gerar esse fundo emergencial, ou, no mínimo, um fundo para poder gerar projetos especiais, digamos, né? Que a cidade realmente tenha que fazer frente, né? E eu queria indagar sobre questão de como que vocês pensaram a gestão. Por quê?
Eu acho que gestão pública tem que ser eficiente, a gente tem que gerar prioridades, a gente tem que pensar naquilo que é mais importante e inovar em soluções, né? Eu conheço cidade aqui da região, por exemplo, se eu não me engano, é Carapicuíba, eles optaram por não construir nada, não construir hospital de campanha, eles aproveitaram, maximizaram a estrutura que eles têm, né? E, inclusive, contrataram leitos da rede privada. E aí conseguiram realmente fazer esse enfrentamento, direcionando recursos para outras vertentes, como esse apoio social, a pessoas que trabalham os informais, pessoal motorista, né? Esse pessoal que estava tendo muito problema. Como que Niterói tratou essa questão? Então, na verdade, essa cultura do planejamento que eu estava comentando no começo, já desde 2013, a gente conhece, os secretários conhecem os seus papéis e o prefeito implantou um gabinete de crise. Então, todas as noites, nós passamos 3 meses, Coronel, que não tinha dia, não tinha noite, não tinha sábado, não tinha domingo, porque a gente trabalhava de dia, de noite a gente se reunia. Eu também agora estava saindo de uma live, porque hoje as lives são só as segundas e as quintas. Mas elas, quando a gente estava na fase vermelha e laranja, elas eram todos os dias. E a gente explica para a população, cada secretaria explica os projetos da sua área, assistência social, saúde, economia, e o prefeito dá os dados, dá as coordenadas todas, e a população se sente segura. Eu acho que é importante essa questão, que você coloca. Primeiro, a gente ter meta. A meta é aquela que o representante foi eleito para cumprir. Então, não tem dúvida que aquele é o pacto com a sociedade. Ele foi eleito para cumprir aquele programa. Ele não, porque hoje, com essas redes sociais, tantas demandas, tanta rapidez, as demandas chegam de todos os lados, o tempo todo. Então, a gente não sabe se o governante fosse guiar pelas redes sociais só. Claro que é preciso ter escuta, ter a percepção e a sensibilidade. Sempre checada com dados, com indicadores, tá? É importante também. Você está sempre checando a sensibilidade política com os indicadores, se eles são verdadeiros, se aquilo está acontecendo mesmo. Mas quando você tem um planejamento e as suas metas, você consegue dialogar com a população e quando vem as demandas, você diz, olha, eu não estou fazendo isso agora, porque eu estou fazendo isso, e eu só tenho isso de recurso para fazer. Ela pode não concordar. Aconteceu algumas vezes com a gente aqui, da gente fazer, por exemplo, reunião com diretora de escola, e elas não ficarem satisfeitas com as informações que a gente passava, mas elas compreendiam. Havia um critério, havia uma lógica, e elas entendiam. Elas podiam não gostar muito, mas aquela era a realidade daquele momento. Para você ter ideia, a gente deu algumas notícias difíceis. Depois de 3 meses, todas as professoras aposentadas, atravessavam a rua para agradecer o prefeito, porque o estado do Rio de Janeiro não estava pagando salário, não estava pagando aposentadoria, e as pessoas vinham comer num restaurante popular aqui de Niterói, que foi municipalizado. Às vezes, aposentados, professoras aposentadas, tinham uma irmã que era do Rio ou do estado, estavam sem receber, tendo que ajudar no aluguel, funcionários de Niterói. Então, quando você tem o diálogo também e a certeza que as decisões estão sendo tomadas são fundamentadas, são corretas, é preciso ter essa capacidade de diálogo. Claro que, às vezes, Coronel Nicolu, que a gente tem que mudar a estratégia de planejamento. Isso acontece. Como aconteceu aqui, num período de crise de segurança pública. A segurança pública ficou muito deteriorada aqui em 2017, muito grave. Não era uma coisa tão prioritária no nosso planejamento estratégico lá de 2013. Mas daí a gente chamou uma equipe de consultores, eles apoiaram a gente na construção de um pacto Niterói contra a violência. Nós criamos uma estratégia de governança com 14 projetos, e aí tem desde educação socioemocional em escola, integração das polícias, criação do programa Niterói Presente de patrulhamento extensivo, enfim, são cada um com um gerente, com núcleos, tem também, foi criado um gabinete só de estatística para que a gente monitorasse semanalmente a mancha criminal, para bom, a senhora está falando, sabe, desse assunto maximizar, estou aqui ensinando para rezar nisso, né? A atuação do patrulhamento, mas assim, foi uma vertente que tinha da área preventiva, de policiamento, e da área de educação, enfim,
foi uma estratégia muito robusta que impactou muito positivamente os resultados da segurança pública da cidade. Foram gritantes os resultados, assim, a ponto da população ser o primeiro problema e passar a ser o quarto, quinto problema, né, nas pesquisas de intenção. Então, assim, de avaliação, você tem que adaptar a sua estratégia de planejamento a partir da percepção não só da demanda da sociedade, mas dos indicadores, porque a demanda também, às vezes, pode acontecer por razões políticas, etc. Por isso que é sempre muito importante ter os dados. E adaptando a sua estratégia. Daí, colocar gerente, colocar prazo. Aquela pessoa, ele é o responsável por perder o sono para tirar aquele projeto do papel. Os assuntos prioritários, o prefeito entra diretamente naqueles assuntos. Não adianta delegar determinados temas, principalmente o tema da segurança, que você tem que fazer articulação entre Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal. Então, isso é muito importante, ter o papel da liderança máxima quando o assunto for prioritário. Que legal, Giovana. E antes de eu abrir para o Júnior perguntar, Júnior, você está curioso, está doido para perguntar, mas deixa eu só tirar uma curiosidade. A gente, às vezes, vê brigas jurídicas desnecessárias no momento de crise. Isso é mais um fator complicador, muitas vezes, né? E eu vi que vocês aí fizeram um tratamento da crise de forma muito responsável, principalmente na questão da comunicação, de deixar a população assim muito a par, bem esclarecida, dados à vista, realmente compartilhando passo a passo, né? Não só da área da saúde, mas de todas as áreas do que estava acontecendo. Então, eu entendi bem isso, que vocês praticamente fizeram uma governança aberta, né? Bem transparente e prestando contas para a população para acalmar um pouco, né? Deixar o pessoal um pouco mais tranquilo. Isso traz realmente mais segurança, não só para a população, mas para os empreendedores, para os investidores, né? Poder saber que há uma luz no fim do túnel, que tem todo um planejamento focado, voltado até para a questão da recuperação, né? E eu achei muito legal. Mas antes do Júnior perguntar, eu queria saber, assim, vocês tiveram muito imbróglio jurídico, tiveram muito problema em Niterói? Ou a forma como vocês trabalharam pode ter minimizado isso? Olha, na verdade, a estratégia do diálogo, Coronel Nicolucci, ela tem que passar por todas as esferas. Além de dialogar com a sociedade, a gente fazia 2 reuniões por semana com todos os representantes do Ministério Público que atuam em Niterói. Então, todas as informações eram passadas para os procuradores. A contratação do hospital é um processo que deve ter assim, uns 8 tomos. Todas foram passadas para o Ministério Público sem eles pedirem, entendeu? E fazíamos videoconferência, estava todo mundo isolado, então era sempre videoconferência, né? Com todos os procuradores, eles iam tirando todas as dúvidas com relação ao fechamento, com relação ao lockdown, com relação à abertura, com o projeto de cada um deles, assim, tanto das compras quanto das decisões que envolviam as sociedades. Eles sugeriram, por exemplo, um projeto de lei que fizesse com que os bancos contratassem uma pessoa para dar um distanciamento nas filas. Foi uma sugestão que o Ministério Público deu, que o prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara. E, da mesma forma, esse diálogo com a Câmara de Vereadores. Quando deu-se a situação da pandemia, o prefeito chamou a reunião, foi a última reunião presencial que a gente teve, foi até num jardim aqui, onde a gente espalhou para os vereadores estarem, e aí colocamos para eles da importância da participação de todos, que ali naquele momento a gente só tinha um inimigo, que era o vírus, e daí a própria oposição entrou num diálogo permanente com o governo. Não teve, durante 3 meses, não houve oposição, para vocês terem ideia. O prefeito conversava com líderes da oposição, conversava com os líderes do governo, contemplava o projeto da oposição, contemplava o projeto do governo, e ali nós caminhamos durante 3 ou 4 meses sem oposição. Tudo que era encaminhado pelo Poder Executivo era votado, porque a prioridade ali eram as pessoas, eram as empresas, mas porque também a gente conseguia explicar os critérios. Os próprios vereadores da oposição elogiavam os programas, eles falavam, a Fazenda colocava toda noite no site da Transparência as empresas que tinham aderido ao programa, em sua ordem, as que não tinham conseguido financiamento, por quê? Então, assim, era tudo tão transparente. A Controladoria Geral do Município publicou uma tabela com absolutamente todas as despesas relacionadas ao Covid.
Então, assim, número do processo, valor, a empresa que foi contratada. Então, realmente sobrava muito pouco espaço. Mas é isso, sabe, Coronel? Tudo que a gente fez na época da pandemia foi construído durante os últimos 8 anos. Nada, a gente não teria conseguido fazer se a gente não tivesse pessoal preparado, que foi uma prioridade esses anos todos, estratégia de gestão, muita transparência, utilização de dados e indicadores. Então, assim, isso tudo foi graças a isso daí que a gente conseguiu sair no momento da pandemia com essa performance. Parabéns, eu vi aí na última pesquisa que vocês estão com mais de 500 mil habitantes, é isso? Confere? É 500 mil redondinho. Ah, que bacana. Então a gente vê similaridade, né? É interessante aí. É bem parecido. Júnior, por favor. Nossa, primeiro, Giovana, prazer te conhecer e parabéns, viu, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Eu não conhecia esse trabalho, mas a gente vê que planejamento aliado a informações, né, e métricas definidas, com lógica, conversa, né, você ter contato com a população, com as pessoas, ou com a sociedade civil organizada, para você saber exatamente como priorizar, porque às vezes você tem que priorizar a necessidade da população, não o que você acha que é, né? Na verdade, você tem que ir buscar isso. Então, meus parabéns aí para todo o trabalho que vocês estão fazendo, e também a questão do que você falou do colchão, né, que vocês construíram ao longo do tempo, perfeito, foi uma receita extra que vocês separaram uma parte, a gente na empresa também, né, o ideal é você sempre trabalha com uma reserva, a gente vem passando crise, né, na crise desde o final de 2014 para cá, eu sou presidente dos senhores do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares, então são basicamente micro e pequenas empresas. Essas empresas, ao longo desse tempo de crise, quem tinha alguma reserva foi colocado até para sobrevivência durante a crise. A pandemia nos pegou sem reserva, praticamente, sem capital de giro. Isso realmente é um problemaço que nós estamos ainda tentando, de alguma maneira, via governo federal, enfim, de alguma maneira, obter alguma sobrevida com um capital que seja pagável, né? E eu ia perguntar exatamente um tema, você já respondeu antecipado, que é sobre a oposição, que a oposição política, né, geralmente ela fica procurando pelo em ovo, independente de quem, do partido que esteja no poder, sempre a oposição vai tentar, de alguma maneira, atrapalhar, mas eu vi que vocês aí em Niterói conseguiram uma situação responsável, né? Quer dizer, tanto os vereadores, como, enfim, de uma maneira geral, foram responsáveis e pensaram na população. Isso é elogiável, né? Assim, realmente, meus parabéns. E só queria, para rapidinho, eu sei que nós precisamos, assim, saber como é o relacionamento de vocês, né, do Poder Público Municipal aí, com eu não sei como está organizado o setor de hotéis, restaurantes e bares, mas como é que é? Vocês consultam quando tem algum tema que afeta, né, assim, de alguma maneira chamar a categoria, como a gente chama aí, né, de uma maneira geral, vocês consultam, eles ajudam de alguma maneira, como é que... Sim, então, Júnior, inclusive foi interessante você ter tocado nesse setor, porque ele é realmente muito diferente do que aconteceu em Niterói do que aconteceu no município do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perdeu 1.500 estabelecimentos nesse setor no período da pandemia. No nosso caso aqui, a gente tem uma interlocução bem formalizada, além do sindicato, nós criamos aqui polos gastronômicos, que foi uma das estratégias de desenvolvimento lá do nosso planejamento estratégico. Então, eram áreas que estavam muito degradadas, não tinha uma organização do poder público, e nós, então, fortalecemos nesses anos esses polos gastronômicos e fortalecemos a interlocução com o setor de bares e restaurantes. Foi muito sofrido para esse setor esse período, mas ele teve um benefício importante do Empresa Cidadã, muitas lanchonetes pegaram, muitas lanchonetes, e além do Empresa Cidadã, nós também implementamos um outro programa que eu não cheguei a falar, mas era justamente para capital de giro, que se chama Supera Niterói. O Supera, aí não é dinheiro dado, como é o do pagamento dos salários,
porque eu achei que pagar salário, a turma não ia se endividar para pagar salário, porque não sabia quando ia poder voltar a ter giro para manter aquele tanto de emprego. Então, para o pagamento do salário, a gente deu um financiamento direto, subvenção. Mas a gente também sabe que tem outras despesas, aluguel, luz, enfim, todos os contratos. Então, nós criamos também o Supera Niterói, um fundo emergencial de crédito, a gente colocou os recursos. E fizemos 2 tipos de fundo. O primeiro, com o Banco do Brasil, que ele tem emprestado mais para as empresas que faturam até 2,4 milhões. Ele já emprestou 18 milhões de reais para 220 empresas. E ali são empréstimos que vão até 200 mil e alguns bares e restaurantes também estão se beneficiando. E com a AG Rio, como o Banco do Brasil tem problema de conceder por causa das garantias para os pequenos, a gente colocou com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, contratamos essa Agência de Desenvolvimento para operar os empréstimos para aqueles que faturam até 1 milhão. Então, as condições da AG Rio é que a empresa fature até 1 milhão, e aí eles vão ter 10 meses de carência, 36 meses para pagar sem juros. Nossa. E as certidões são praticamente só certidões municipais, e daí a AG Rio faz as consultas de crédito que o Banco Central determina, né? Mas a gente acredita que a gente vai alcançar aí cerca de 1.000 empresas também com esses pequenos empréstimos que vão até 80 mil reais. E aí você tem muita lanchonete, porque fatura até 1 milhão por ano, né? Muito bar, pequenas academias, coisas de práticas esportivas, e é coisa da área de serviços, né? Que Niterói é muito forte. Pequenas clínicas odontológicas. E nós começamos priorizando aqueles que ficaram mais tempo fechados no período da pandemia. Então, nós começamos com bares, restaurantes, lanchonetes, pequenas escolas de educação infantil também, que essas de bairro faturam pouco, estão numa condição muito difícil, e tem um valor público, né, educação infantil, então a gente também está apoiando creche, e pequenas academias, essas que faturam até 1 milhão por ano também, por meio da AG Rio. As empresas, para pegar esses recursos, Coronel Nicolucci, elas têm que fazer um curso de 3 horas no Sebrae para aprender a usar o recurso do capital de giro que é emprestado. Porque a gente sabe que o empresário, Júnior, está numa condição muito difícil. Então, assim, ele não está com a dívida só da empresa, ele está devendo o colégio do filho, ele está devendo a prestação do carro, ele está devendo tudo. Então, a gente fez questão também de dar esse treinamento para garantir que ele aplique os recursos da forma mais efetiva para que ano que vem ele esteja solvente para pagar de volta esses recursos. Ok. Parabéns, viu? Nossa, muito Parabéns legal. Mesmo. Olha, fiquei bem feliz, né, de ver. Depois você pesquisa. Fazendo. Nós precisamos muito Niterói, também. Supera Niterói, o Supera Mais, que é com a AG Rio, e o Programa Empresa Cidadã. Parabéns. Vale pesquisa mesmo. E aqui, ó, o Paulo Palmeira, de novo, ele faz uma pergunta. Secretária, boa noite. Primeiro, quero dar parabéns pela iniciativa em Niterói. E pergunto, vocês sabem o quanto isso impactou no PIB local com essa medida? O PIB ainda não dá para medir, né? A gente conseguiu evitar, a gente já sabe o número de postos de trabalho que a gente conseguiu evitar a perda e quanto que a gente conseguiu colocar na economia. Foi muito dinheiro, porque, no fundo, além do ajuste para as empresas, nós pagamos as famílias também. Foram 50 mil cartões de compra durante 6 meses, R$500 por mês. Então, isso tudo foi injeção de recurso na economia por meio da demanda das famílias, que é importante no PIB. A gente ainda não tem a medição do PIB desses últimos 4 meses, mas o que a gente percebe pela receita, né, da Secretaria de Fazenda é que nós já tivemos o período pior de diminuição de faturamento e já estamos começando uma recuperação tanto do ISS, que é os serviços, as atividades de serviço, quanto do ICMS, que, enfim, a área mais de comércio e etc., desses repasses. Então, nós estamos, assim... Lógico, é um otimismo cuidadoso, né? Um otimismo cuidadoso. Otimismo moderado. Moderado. A estratégia de abertura ela vai funcionar desde que todos cumpram os protocolos de segurança, que os índices da doença não voltem a crescer, que estão bem controlados, bem baixos.
mas o que a gente vai ter condição de medir é muito em comparação com os municípios em volta, né? E graças a esse recurso, porque foram, só de repasse para as famílias, foram mais de 200 milhões de reais. Nossa, mãe. Mas havia um fundo que suportou tudo isso, né? E eu sei que houve críticas a esse fundo, que não foi fácil. Mas é aquela história, né? Transparência, planejamento, diálogo, informação, tudo isso minimiza e hoje eu tenho certeza que as pessoas reconhecem esse belíssimo trabalho. E, secretária Giovana, qual foi o maior desafio, na sua visão, que vocês enfrentaram em todo esse contexto Covid? Pensando como prefeitura, qual é a tua visão? Qual foi o maior desafio? Eu acho que o maior desafio foi a incerteza, porque essa doença é muito desconhecida e ainda que a gente utilizasse os dados, o prefeito instituiu um comitê científico que o reitor da UF, né, preside o comitê científico da Universidade Federal Fluminense, mas assim, a gente realmente ia pelas experiências internacionais, muita coisa na Itália, muita coisa que tinha acontecido na China, na Nova Zelândia, a gente pegou muita coisa da experiência da Nova Zelândia, distribuição de máscaras, como a Nova Zelândia fez, mas assim, de fato, é muito difícil tomar a decisão com a gravidade, né, Coronel Nicoludi, porque assim, não era uma decisão que poderia acarretar prejuízo financeiro só, ou que ia ter algum problema numa obra que ia atrasar, que é o tipo de coisa que a gente está acostumado a lidar, né? Uma obra, poxa, quando a gente furou o túnel, teve uma vez furou o túnel, achou ali um lençol freático, aí deu uma trabalheira, teve que correr, porque ia perder o prazo de corar o túnel. Isso é um problema. Mas nada que chegue perto do risco, do tamanho do risco, da quantidade de vidas que as nossas decisões iriam impactar. Então, eu acho que cuidar de vidas com a responsabilidade que a gente tinha e com o grau de certeza que a gente tinha... Epa! Não sei se travou. Travou. Eu acho que travou, mas sabe, eu só aproveitar que deu uma travadinha na fala dela e dizer que tomar decisão não é fácil. Quando a gente se coloca para liderar, para função pública, a gente tem que ter coragem. E coragem de enfrentar desafios, de tomar decisão, não correr da raia. E a gente toma decisões com coragem, buscando dados qualitativos, conversando com as pessoas, dialogando. Quando a gente dialoga, a gente tende a errar menos e acertar mais. E quando a gente se cerca de dados, de indicadores, também a gente tende a errar muito menos. E mesmo que a gente, às vezes, não esteja muito convicto, mas você tem que ter coragem, você tem que tomar decisão e saber que você não vai agradar gregos e troianos, mas você vai fazer o que for melhor para o interesse público naquele momento. Então tem que ter coragem. Eu não sei se o Júnior concorda comigo, mas ele nos senhores, eu tenho certeza que ele já tomou decisão que não agradou todo mundo. Com certeza. Principalmente agora, nessa pandemia, ficou mais complicado ainda. E eu acho, assim, no caso de vocês, principalmente, né, dessa coisa do poder público, tem que ter coragem e também tem que ter embasamento, tem que ter equipe, tem que ter estudo, claro, dentro dos limites, evidente. Ninguém né, seria ideal se tivesse todos os cenários possíveis e poder, mas nem sempre você tem esse tipo de coisa. Agora, dentro do que tem disponível, fazer realmente o mais embasado possível, né, em questões técnicas, claro, e tem a questão política também, você tem que juntar de alguma maneira isso. Não é fácil. Deixa eu aproveitar, colocar aí uma última pergunta que eu vi que também me gera curiosidade, eu não sei se a Giovana vai poder nos responder. O vereador Lino Bispo, né, que está aqui do nosso município, ele pergunta: o que fizeram com os transportadores escolares e professores eventuais? Vocês enfrentaram isso de alguma forma? Os professores da rede pública continuaram normalmente recebendo, mesmo os de contrato temporário, não houve nenhum tipo de restrição na redução dos salários, até por ser um contrassenso, né? A gente precisando colocar recurso na economia, precisando que as pessoas ficassem em casa respeitando o isolamento, uma categoria tão importante, muitos trabalhando, produzindo apostilas, enfim, acompanhando suas turmas mesmo à distância. E os transportadores escolares, motoristas de van, foram beneficiados pelo cartão de compras.
entraram no projeto de busca ativa e aqueles cadastrados na Secretaria de Ordem Pública tiveram o benefício do cartão de compras de R$ 500 por mês. Eu não vou resistir a mais uma pergunta. A gente já está caminhando para o encerramento, mas é que não dá. Tem perguntas muito boas aqui que estão aparecendo, e depois a gente até se compromete a buscar a resposta, né? Escrever, responder. Mas aqui, o Eduardo, cadê? Não, aqui, O Eduardo Silva pergunta: secretária, com essas medidas e ações tomadas em conjunto com as autoridades da cidade de Niterói, qual medida a prefeitura tem em relação a fornecer novos alvarás a ambulantes no município, visto que Niterói é uma cidade turística? Então, a gente tem que ser muito atento, né? A quantidade de ambulantes, ela deve respeitar a demanda da cidade, a história dos ambulantes aqui. Então, a Secretaria de Ordem Pública tem todos os critérios para concessão dessas licenças, né, para os ambulantes. E para os microempreendedores individuais, nós temos na Secretaria Municipal de Fazenda. Então, existem já critérios que são definidos, nós temos já 1.000 ambulantes cadastrados na cidade, e a Secretaria de Ordem Pública trabalha aí nesse cadastro. E utilizamos, viu, Coronel, vários cadastros que existiam na Prefeitura para conceder o benefício. Além dos ambulantes, tinham catadores na empresa de limpeza, que a gente também deu cartão, os profissionais, os artesãos que davam exposição em feiras, aquelas feirinhas de parques nos finais de semana, que estavam cadastrados, nós também demos o auxílio, tudo para garantir que as pessoas tivessem pelo menos a segurança alimentar garantida no período do isolamento social. Perfeito, muito bacana. E, gente, eu sei que está maravilhosa essa live, eu estou vendo aqui uma participação forte, o pessoal realmente perguntando, mas vamos caminhar para o encerramento. Eu quero aqui agradecer a todos os que estão nos acompanhando, aqueles que nos permitiram entrar em suas casas, a compartilhar essa noite aí de debate de um tema tão importante. Mas eu quero passar a palavra para o nosso presidente dos senhores, o Júnior, e depois para a Giovana encerrar com as considerações finais, uma mensagem para a nossa cidade de São José dos Campos, que hoje completa, inclusive, 253 anos aí de muito trabalho, muita coragem. É uma cidade que eu tenho paixão, é uma cidade que aqui eu vim viver, eu escolhi como minha cidade, né? Aqui está a minha família, e eu sei que é uma cidade que tem tudo para decolar. Então, por favor, Júnior, se puder fazer suas considerações, depois a Giovana, agradeço. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer aí ao Coronel Nicolucci pela oportunidade, pelo convite. A nossa categoria, né, os hotéis, restaurantes e bares, nós estamos sofrendo, talvez, não mais, que tem outros também, categorias que estão passando um aperto danado, mas nós estamos passando a nossa. E queria dizer que, mesmo assim, a gente não desiste, a gente acredita que vai demorar um pouco, mas nós vamos retomar aí as nossas atividades, enfim, retomar, né, os empregos e até o que eu brinco sempre, até voltar a dormir a noite toda. Algum dia a gente vai conseguir retomar todo esse tipo de coisa. E dar os parabéns, viu, para a secretária. Olha, você, muito, muito legal o que vocês têm feito. E volto a dizer, não só a empresa, mas também no governo, planejamento é fundamental. Planejamento é fundamental, por isso eu volto, né, dou os parabéns para a secretária. E também queria, assim, dizer para todo mundo, olha, pessoal, aqui da nossa região, São José dos Campos, nós, os bares e restaurantes, nós vamos cumprir os protocolos e vamos garantir que todos possam, quem não tinha, o que eu também queria deixar claro, assim, quem não tinha o hábito e a bar e restaurante, continua, né, não pode continuar. Agora, o que nós queríamos é que quem tinha o hábito de dar via bar e restaurante, que pudesse ter a opção de ir ou não, né? E agora, a partir de amanhã, nós vamos reabrir aí o atendimento no salão e dizer para as pessoas, olha, volte lá para o seu restaurante, vá visitar, saia, dê uma espairecida com segurança, máscara, respeite, enfim, os protocolos também, nos ajude
a respeitar os protocolos, não queira entrar lá e ficar sem máscara, enfim, né? Não lavar a mão, tem que nos ajudar também. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente, assim, no final de tudo, nós continuamos otimistas e assim que a gente vai sairemos todos vencedores disso aí e com um aprendizado incrível. Olha, Júnior, obrigada. De fato, de novo eu repito, toda crise gera oportunidades. A gente tem que ter coragem de unir força, dialogar e buscar realmente fazer crescer com essas oportunidades. Eu vi que Niterói está bem nesse caminho. Então, eu passo a palavra à Giovana, mas sabe, Giovana, eu não sei se você já patenteou isso, mas se você não patenteou, me permita usar uma frase que você falou que me chamou muito a atenção e que eu vou usar, tá? Se você me permitir. Claro. Planejamento estratégico não é de um governo, é de uma cidade. Maravilhoso. Até, olha, de verdade, essa frase ficou para pegar, tá? Ela veio para ficar. Muito bacana. Eu acho também isso, eu acredito muito nisso. A gente tem partidos, tem pessoal de esquerda, direita, de centro, tem pensamentos diferentes, ideologias diferentes, só que é a nossa cidade a prioridade. A gente passa a eleição e nós temos que unir força em prol das mesmas causas, as causas que interessam realmente ao desenvolvimento da cidade, em torno de bons projetos, em torno daquilo que é bom para as pessoas e aquilo que é bom para planejamento de médio e longo prazo. Então, eu creio que Niterói ensinou bem isso, soube aproveitar bem isso, inclusive trazendo até a oposição, a participação, o Ministério Público, o Judiciário, o que eliminou uma série de problemas, de complicadores na gestão da crise. Vocês estão de parabéns. E, Giovana, muito obrigada pelo carinho, por dispor do seu tempo para vir aqui com a gente, nos trazer essas informações, esse conhecimento, e a palavra é sua. Imagina, Coronel, Júnior, foi um prazer hoje estar com vocês. Na verdade, é uma honra participar de um projeto. Nós estamos aqui como servidores públicos construindo uma sociedade, governos, e querendo garantir para a população de todo o país melhores condições. E eu fico muito feliz de ver uma mulher corajosa, porque coragem talvez seja o adjetivo mais importante, principalmente nos momentos de crise. Ver uma mulher engajada, com coragem e que com certeza tem a missão de mudar e a paixão por mudar também. Então, muito obrigada, foi uma honra e muita força e coragem. Obrigada. Gente, Deus abençoe a todos. Muito obrigada por essa noite, por essa discussão. Que essa semana seja abençoada, que a nossa cidade realmente, nesses 253 anos e nos próximos 500 anos, possa estar crescendo de uma forma planejada. E, agradeço novamente a todos os que nos acompanharam, aqueles que ainda vão assistir a nossa live, né? E que essa discussão possa ajudar a qualquer um que realmente queira trabalhar pela nossa cidade, né? Que possa realmente enriquecer aí o conhecimento dos nossos gestores e a consciência de que juntos nós somos sempre muito mais fortes, tá bom? Gente, para encerrar, eu sempre deixo minha respeitosa continência. Obrigada, Deus abençoe a todos e até a próxima.